Olá, eu sou o professor Marco Aurélio. Seja bem-vindo à quarta unidade do curso Teoria da História 2. Esta unidade trabalhará a escola metódica francesa em seus diversos aspectos. Essa unidade tem por objetivo conhecer a trajetória de consolidação do historicismo cientificista na França, expresso na Revista Histórica. Pretende também entrar em contato com os pressupostos epistemológicos e com os fundamentos práticos do método histórico de Langlois e Saint-Aubot. Além disso, busca analisar o uso ideológico dos postulados cientificistas da escola metódica na apologia ao Estado republicano, ao colonialismo e ao nacionalismo chauvinista, tanto na produção acadêmica quanto nos manuais escolares. Apesar de todo o desenvolvimento da historiografia alemã na primeira metade do século XIX, que você já viu anteriormente, a segunda metade do século traz a hegemonia de uma proposta científica de história. Essa proposta tem origem na França, a partir de um grupo de historiadores reunidos em torno da Revista Histórica, e é afirmada na consolidação do método histórico na produção de Langlois e Saint-Aubot. Esta corrente, equivocadamente denominada positivista, pois não tem nenhuma ligação com o pensamento de Augusto Comte, tem os seus princípios afirmados no manifesto redigido por Gabriel Monod para o lançamento da Revista Histórica em 1876. A escola metódica pretende uma construção do conhecimento histórico fundado na investigação científica, afastando qualquer especulação filosófica e visando a objetividade absoluta. Para isso, se propõe a aplicar técnicas rigorosas, no que diz respeito ao inventário das fontes, à crítica dos documentos e à organização das tarefas do historiador. Esta objetividade se traduz numa postura científica, ou melhor dizendo, cientificista, por parte dos historiadores metódicos. O primeiro núcleo organizado dos historiadores metódicos franceses se articulou em torno da Revista Histórica, fundada em 1876 por Gabriel Monod e Gustave Fagnet. A Revista Histórica nasce disposta a acolher um certo ecletismo ideológico de seu núcleo fundador, formado por 53 historiadores, 31 são professores e 19 são arquivistas e bibliotecários, dando um perfil profissional, acadêmico, científico e apolítico à revista. Mas a Revista Histórica também foi um campo de polêmica historiográfica. Seu principal embate foi com a Revista das Questões Históricas, publicação mais antiga, que traduzia o pensamento da direita católica ultramontana e monarquista francesa. Historiograficamente, os integrantes da Revista Histórica se reconhecem como tributários da influência da historiografia alemã da primeira metade do século XIX. Mas sua principal característica era, sem dúvida, a formulação do campo da história como um campo de conhecimento específico, dotado de um método científico próprio. Embora se proclame científica e neutra, a Revista Histórica possui uma atividade nacionalista republicana, colonialista e anticlerical bastante intensa. Mas a ação do grupo de historiadores articulados em torno da Revista Histórica se consolidou de forma definitiva na segunda metade do século XIX, com a publicação por Langlois e Saint-Aubot do método histórico como ferramenta de trabalho científica para o historiador. Charles Victor Langlois e Charles Saint-Aubot foram professores da Sorbonne e, de certa maneira, foram pioneiros em preocupações epistemológicas em relação à história. Sua grande obra é o livro Introdução aos Estudos Históricos, editado em 1898. Langlois e Saint-Aubot pretendem, em seu trabalho, uma dimensão diferencial das demais introduções à história bastante recorrentes em sua época. Assim, eles não pretendem apresentar um resumo da história universal para uso dos que se iniciam e de leitores apressados, nem elaborar mais um volume sobre a já tão abundante literatura chamada filosofia da história.
A introdução aos estudos históricos, além de marcar um campo específico para a produção historiográfica, diferente do finalismo, do retórico e do filosófico, define este campo como o espaço do metódico, do científico. O trabalho do historiador passa a ser definido pelas regras do método, e sua ação se desenrola dentro dos limites metódicos. Langlois e Saint-Aubot distinguem 4 fases no trabalho do historiador. Primeiro, a reunião dos documentos, com o uso de uma técnica particular, a heurística. A seguir, é necessário tratar os documentos através de uma série de operações críticas, críticas de autenticidade, de restituição, de proveniência, de interpretação e de credibilidade. Depois disso, vem a fase de separação dos fatos. Sendo os documentos incontestáveis, o historiador extrai deles os fatos por simples observação. Depois de separados os fatos particulares, cabe organizá-los num corpo de ciência, por meio da construção histórica. O historiador estabelece relações entre os fatos sobre a forma de um relato impessoal, que evita o estilo romântico que procurava dar ao leitor a impressão do vivido. Observando o método um pouco mais a fundo, é possível esclarecer melhor seus fundamentos e objetivos. A visão de Langlois e Saint-Aubot é a da história feita por documentos. A história se faz com documentos, nada supre os documentos. Onde não há documentos, não há história. Esta visão pressupõe uma teoria do conhecimento que não é explícita e se constitui na relação entre o sujeito, historiador, e o objeto, documento, mas que é definida pela existência e características do documento em si. A escola metódica despreza o papel essencial das questões colocadas pelo historiador às suas fontes e defende o apagamento do mesmo historiador por detrás dos textos documentais. Como consequência dessa visão do trabalho metódico do historiador, a historiografia francesa do final do século XIX e inícios do século XX possui algumas características específicas que a definem e, ao mesmo tempo, abrem seus flancos para visões críticas. A publicação de textos em que o discurso do historiador se limita a meia dúzia de páginas de apresentação e uma profusão de notas de pé de página. A confecção de monografias, destinadas a esgotar os documentos relativos a um indivíduo, biografias, a um acontecimento ou a um lugar estritamente delimitado. A monotonia e estreiteza do território percorrido pelos historiadores, que se limita aos domínios da história institucional, política, diplomática e militar. Mas essa história científica e metódica possui motivações e consequências ideológicas e políticas. Estas consequências podem ser vistas em 2 aspectos da atuação incisiva dos historiadores metódicos na França: a apologia do nacionalismo ancestral pela produção das histórias nacionais e a produção de manuais escolares de história para o ensino básico. Os manuais escolares do final do século XIX e início do século XX na França possuem algumas características bem específicas. A primeira é a noção de uma França eterna, cujas origens estão nos gauleses. A segunda característica é a apologia do regime republicano. Em terceiro lugar, há a exaltação permanente da mãe-pátria. Isto pode ser visto nas canções e atividades cívico-patrióticas. A quarta característica é a justificativa da colonização. Os governos republicanos da França nessa época iniciavam o processo das conquistas neocoloniais na África, e os manuais escolares retomam os argumentos oficiais para explicar as operações militares. A justificativa da colonização se apresenta sob 3 aspectos. Em primeiro lugar, pela afirmação da França como potência europeia. Em segundo, pela necessidade de exploração econômica.
E em terceiro, pela justificativa da missão civilizadora. Assim, se revelam de maneira clara as injunções políticas e ideológicas do cientificismo histórico da escola metódica. A escola metódica teve, e ainda tem, uma fortíssima influência entre boa parcela dos historiadores brasileiros, principalmente aqueles que escrevem livros didáticos para o ensino fundamental. Assim, é muito importante sua dedicação ao estudo dessa unidade, pois os conteúdos têm tudo a ver com a sua prática profissional. Eu sou o professor Marco Aurélio e desejo a você um ótimo estudo nesta unidade.